pessoal, dando continuidade aqui, a gente vai direto para a questão 5 e ela diz o seguinte: em um calorímetro, a temperatura ambiente de 30 graus Celsius, de capacidade térmica 40 calorias por grau Celsius, são misturados 20 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius, 50 gramas de água a 25 graus Celsius e 10 gramas de vapor de água a 120 graus Celsius. Estabelecido o equilíbrio térmico, admitindo que não haja perda de calor para o ambiente, a temperatura final da mistura em graus Celsius é de aproximadamente... Essa daqui talvez seja a questão assim, mais trabalhosa que tinha nessa prova que eu apliquei, tá bom? O que é que nós vamos fazer? Eu vou só pegar aqui a minha cola aqui. Então notem que eu tenho aqui a minha colinha aqui, ó. Ok? Então, o que é que aparentemente as pessoas pensam em fazer assim logo de pronto, né? Elas pensam em fazer o seguinte. Elas pensam em fazer exatamente o seguinte. Então vamos lá. Eu tenho gelo, eu tenho água em estado líquido, eu tenho vapor e eu tenho calorímetro. Então elas pensam em 4 calores. Um calor para cada elemento desse, tá bom? Então seria uma coisa assim, né? O calor Q1, então deixa eu colocar aqui, opa, desculpa. Então seria assim, ó, o calor Q1 seria do gelo. O Q2, por exemplo, o da água. O Q3, do vapor. E o Q4, do calorímetro. E, obviamente, a gente sabe que pelo equilíbrio térmico a soma desses calores, né, vai dar igual a zero. Por quê? Porque toda a energia fornecida pelo corpo que tem maior temperatura vai para aqueles que têm menor temperatura. Ok? Então a energia não se perde, ela vai se balanceando. O que acontece aqui é que se a gente fizer uma só para o gelo, ou seja, a gente escolhe qual para o gelo? MC. A gente escolhe qual? A gente escolhe MC delta teta ou a gente escolhe ML. Tudo bem? Então, isso é uma pergunta que eu sempre me faço quando eu estou trabalhando com esse tipo de conteúdo. O que é que eu fiz então? Eu vou fazer aqui de uma forma que a maioria das pessoas faz assim e erra exatamente por esse motivo. Então vamos lá. Eu peguei e fiz o seguinte, ó. Coloquei aqui a temperatura, primeiro quem é que está em menos 30, temperatura ambiente. Então eu fiz o seguinte, primeiro o calorímetro. Então o calorímetro ele tem capacidade térmica de 40. Então é aquela fórmula Czão vezes delta teta, temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial. Então, primeiro eu estou fazendo aqui o calorímetro, ok? Depois eu vou fazer aqui o do gelo. Então eu tenho 20 gramas de gelo. O calor específico do gelo é 0,5. E o delta teta, T menos a temperatura inicial. Se era menos 20, então vai ficar T mais 20. Aí mais. Depois eu coloquei quem? Eu coloquei a água. Então eu tenho 50 gramas de água vezes 1, que é o calor específico da água, θ de equilíbrio, menos o θ da água, a água está a 25 graus Celsius. E por último, eu coloquei o vapor de água, que eu tenho 10 gramas. Calor específico do vapor 0,5. Aí vezes θ de equilíbrio, menos a temperatura que o vapor estava, que era 120. Então, ó, a maioria das pessoas resolve dessa forma. Eu também resolvi assim para fazer um teste. Quando a gente calcula isso aqui, a gente encontra que o θe, se você fizer com calma, você vai encontrar o θe, eu fiz aqui, ó, 30,95 graus Celsius, certo? Então, e aparentemente estaria tudo bem, a não ser pelo fato de que, por exemplo, o gelo a 30,95 graus Celsius não é mais gelo no estado sólido. Ele mudou a temperatura inicial de menos 20 para zero, se fundiu a 0 grau
e depois virou água líquida, passando de 0 para 30,95. Ou seja, pessoal, tem 3 transformações que aconteceram aí. Ou seja, três somas, ou melhor, 2 somas de energia, três parcelas de energia necessárias. Uma para mudar de menos 20 para 0, outra para se fundir em 0, outra para aumentar de 0 a 30,95. Portanto, eu não poderia usar somente aqui essa equação. Opa, desculpa que eu estou usando aqui a equação do calorímetro. Eu não poderia usar para o gelo, vou botar aqui na cor azul, eu não poderia usar para o gelo somente essa equação que eu usei aqui. Ó. Isso aqui estaria errado. Isso aqui é simplesmente para ele chegar até o 0. Então, eu notei que precisava fazer diferente. E aí, pessoal, é mais, vamos dizer, mais trabalhoso o negócio. Então, eu vou fazer aqui, desculpem, esse vídeo ele vai ficar mais longo, mas não tem jeito. Se eu quero passar a coisa da forma que tem que ser, não tem jeito. Eu tenho que ter aqui todos os cuidados para passar para vocês da maneira correta. Então, eu peço paciência, mas a gente vai ter que passar passo a passo. O calor 1, ele vai continuar sendo do calorímetro. Então, eu não mexo a capacidade, que é 40, vezes temperatura de equilíbrio, ou seja, a temperatura final, menos a temperatura inicial do calorímetro, que é de 30. Ok? Então, isso aqui é do calorímetro. Ok? Eu vou chamar esse negócio, vou fazer até o seguinte, pessoal. Vou colocar assim, ó. Isso aqui é Q1. Ok? Que é do calorímetro. Calorímetro. Ok? Vou fazer assim. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer do gelo. Então, para o gelo chegar à temperatura de equilíbrio, o que eu fiz foi o seguinte, eu usei 3 calores diferentes. Como que são esses 3 calores? Primeiro, calor sensível para o gelo em estado sólido e de menos 20 até 0. Então, ó, massa do gelo, 20, vezes calor específico do gelo, 0,5, para chegar até 0 graus Celsius, partindo do menos 20. Então, lembra, 0 menos menos 20. Vou somar a isso o calor latente de fusão do gelo, massa do gelo, 20, vezes o calor latente, que ele diz, ó, calor latente de fusão do gelo, 80. Opa, 80. Mais a massa do gelo, 20, só que agora não é mais gelo. Ele já está em água em estado líquido. Portanto, calor específico da água em estado líquido, indo até a temperatura de equilíbrio, partindo de qual temperatura? Do 0. Porque, note, o gelo subiu de menos 20 para 0, ficou em 0 se transformando em água e agora é em estado líquido do 0 até a temperatura de equilíbrio. Esse daqui vai ser o meu Q2. Isso aqui é referente ao gelo. Beleza? Agora vamos para o Q1, o Q3, desculpa, que é da água. A água é o seguinte, a massa de água a gente tem 50 gramas. Pelo teste que eu fiz, vai ficar em água líquida mesmo. Então, calor específico, temperatura de equilíbrio da água, menos a temperatura inicial da água, que era de 25 graus Celsius. Isso aqui vai ser o meu Q3, que é referente à água. Vou colocar água assim, ó, H2O. E por último, o Q4. O Q4 é referente ao vapor. Então, nota, muito parecido com aquilo que aconteceu com o gelo, eu vou fazer para o vapor. Primeiro nós temos o vapor a 120. Eu vou trazer esse vapor para 100 graus. Então, vai ficar como? Massa do vapor de água, 10 gramas. Calor específico do vapor. Então, calor específico do vapor de água, 0,5. Está nos dados aí, né? Vezes. Vou trazer para 100 graus um vapor que estava a 120. Beleza? Calor sensível. Mais calor, o calor latente de vaporização, com um sinal contrário. Vaporização é de água para vapor. Ok? Condensação do vapor para a água. Portanto, esse valor 540 fica menos 540. Então, ó, massa do vapor, 10, vezes o calor latente de condensação, menos 540. Beleza, agora esse vapor está na fase vapor líquido, ok? Em 100 graus. Agora eu vou trazê-lo para a temperatura de equilíbrio, mas já na forma líquida. Então, ó,
10 gramas vezes, opa, aqui é mais, tá? Mais 10 gramas vezes, já está na forma líquida, então o calor específico da água é 1, vezes a temperatura de equilíbrio, menos os 100 graus, que é a temperatura inicial que esse vapor está. Então isso aqui seria o Q4, que tem a ver com o vapor. Então, pessoal, ela realmente é uma questão que é mais longa, tá vendo? Tem que fazer mais contas. Depois que eu somei tudo isso e coloquei, e aí eu vou detalhar um pouco mais para vocês aqui. Então, vamos lá, vou detalhar um pouco mais. Eu encontrei uma equação, né? Eu estou somando todos aqueles números lá e tal. A gente tem que chegar nisso aqui, ó. 120 θe de um lado, igual a 7.150 do outro lado. E aí, quando a gente calcula o θe, a gente vai encontrar o valor de 59,58 graus Celsius. Ok, pessoal? Eu vou voltar aqui a tela, porque eu sei que é bastante informação. Então, ó, o que a gente tem que fazer é isso. O gelo aumentando a temperatura, se fundindo, e já no estado líquido, opa, desculpa aqui que a moça aqui está falando, a moça do celular aqui está falando. Então, o gelo, ó, de menos 20 até zero, em estado sólido, se funde em zero e na forma líquida sobe até a temperatura de equilíbrio. Isso acontece para o gelo, ok? Para o vapor, de 120 ele baixa para 100 graus, se condensa a 100 graus e já na forma líquida vem de 100 para a temperatura de equilíbrio. Então, tanto para o gelo quanto para o vapor, eu necessitava fazer isso aqui, ok? Então, a tela é exatamente essa daqui, beleza? Resultado dessa operação é isso aqui, ó, 120 θe igual a 7.150, o θe dando aproximadamente aí 59,58 graus Celsius. Beleza, pessoal? Eu espero assim que tenha ajudado vocês a compreender realmente essa questão é mais capciosa, porque a gente precisa fazer esse teste aí antes para saber que tipo de calor nós vamos utilizar. Então, ora vamos utilizar calor sensível, MC delta θ ou delta T maiúsculo, delta de temperatura, às vezes ml, massa, vezes o calor latente, de fusão, de vaporização, de condensação e por aí vai. E no caso do calorímetro, capacidade térmica, que é o C maiúsculo, ele é o equivalente ao produto da massa pelo calor específico. Então, né, o Czão vezes a variação de temperatura. Beleza? Bom, até o próximo vídeo.